meus queridos, tudo bom? Hoje nossa aula será de artes visuais. Antes disso, quero dizer para vocês se inscreverem no canal do YouTube e acessarem a plataforma, né? E tá tendo as aulas online também para vocês irem fazendo as atividades, tá? Vocês viram que no início da nossa aula, né, eu fiz uma releitura da Mona Lisa com a nossa diretora Ellen, né? E a Mona Lisa é uma obra de Leonardo da Vinci. Ela também é chamada de Gioconda ou Mona Lisa Gioconda, né, de 1500. Uma obra enigmática, né, que fica no Museu do Louvre, em Paris. É uma obra muito importante, né, e ela já tem séculos e ela se mantém, né? E eu coloquei de fundo musical, eu pedi para a Natália, nossa auxiliar, colocar, né, a nossa diretora. O que ela fez? Ela colocou as 4 estações de Vivaldi. Então eu uni o quê? Uma releitura, né, de uma obra, de uma pintura, de uma artes visuais, com a música, um clássico, né, de compositores, que foi em relação à nossa última aula, né? E aí a gente começa a brincar de novo com as 3 áreas da arte, né? Artes visuais, cênica e música. Hoje nós vamos iniciar com as artes visuais. Por que eu resolvi iniciar esse assunto com as cores? Porque para todas elas, as 3 áreas, as cores é importante para o entendimento. E lá nos elementos da linguagem teatral, né, quando a gente fala de iluminação e cenário, as cores são importantes. Então, o que é as artes visuais? Ela é relacionada a visualizar, a ver, né? Então, ela dá essa emoção. Ela ocorre pelo meio da visão. Então, por exemplo, na música nós temos a audição, né? E nas artes visuais a visão, e as artes cênicas, ela envolve todos os sentidos, tá? E aí nós temos vários tipos de artes visuais. Nós temos pintura, que é uma obra do Leonardo da Vinci, que vocês viram no início do vídeo, que ela é pintada a óleo, né? Nós temos cerâmica, arquitetura, escultura, aí nós temos vídeo arte, colagens, arte urbana, instalações. O que são as instalações artísticas? Essa aula ela vai servir para o 1º e o 2º ano, tá? As instalações artísticas é quando a gente se reúne as 3 áreas da arte no movimento artístico. Então, os alunos, principalmente os do 1º ano, iam fazer uma instalação artística de cada momento, né? Mas a gente vai ver se a gente consegue fazer ainda esse ano. A instalação artística, ela envolve uma pintura, uma música, né, uma encenação, ou então só uma obra de arte. Por exemplo, eu pego as obras de Leonardo da Vinci e vou fazer uma instalação artística. Aí eu aproveito e coloco uma música no fundo, sabe, uma sensação, um ator interpretando Leonardo da Vinci, ou uma atriz interpretando Mona Lisa, ou fazer uma releitura de um homem, entendeu? Caracterizado de Mona Lisa. Então a instalação, você vai viver um momento, além de você apreciar a obra de arte, você vai viver esse momento. Multimídia, tá? Então as artes visuais estão na multimídia. Então eu vou dar um exemplo. As aulas nossas no canal do 110 do YouTube, vocês viram que começa com a abertura, né? Com a musiquinha e a abertura. Aquela abertura, ela já mostra o estilo de artes visuais para chamar a atenção de você que está vindo, que está querendo assistir. Quadrinhos, histórias em quadrinhos, tá? Os mangás, né? Tudo envolve artes visuais. Design gráfico, moda, arte corporal e performance, tá? A arte corporal é aquela lá que eu já mostrei para vocês no vídeo da primeira aula que nós iniciamos da linguagem teatral. Quando você pinta o corpo para manifestar um tempo artístico, alguma coisa artística, né?
E a performance é aquilo que a gente sempre vem fazendo no início das nossas aulas, que eu fiz com o Conrado, com o Jarson, né? E outro também que eu fiz com o Jarson, que ele virou até meme, né? Que vocês fizeram. Então essa é a performance, que também a gente junta a parte das artes visuais com a música e o teatro. Tudo respira a arte, tudo. Então nós temos esses tipos de arte. Vamos para as cores. Vocês repararam que o nosso cenário hoje está bem colorido. Eu criei uma paleta de cores para vocês, né? Então aqui nós temos cores primárias, secundárias, cores quentes, cores frias. Isso aqui são tecidos, né? Ó, tecidos coloridos que eu coloquei. Então eu já aproveitei e improvisei um cenário para ficar mais ambientado com o nosso tema de hoje. As cores. Vemos as cores por causa da luz, né? Cada coisa nesse mundo, quando ilumina, emite ondas que fazem ver determinada cor. Então, por exemplo, se vocês estão vendo as cores, porque a luz, ela transmite isso. Vocês já repararam o arco-íris no céu? Quando vem o reflexo do sol e aí você vê aquelas cores, aquela fachada, é isso, é a luz que transmite. Então nós temos as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, tá? São as cores básicas que vai dar origem às outras cores, tá? São as originais, né? Por exemplo, você vai comer um queijo. Ué, o queijo, ele vem de onde? Do leite. O leite vem de onde? Da vaca. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo que as cores primárias é a vaca, né? Então, para fazer essa ligação. Cores secundárias, laranja, verde, roxo ou púrpura. Aí você vira para mim e fala assim, mas, professora, por que essa aula tão de ensino primário, de prezinho? Ai, meu Deus do céu, ai, que coisa, ai, que ela não tinha criatividade, ai, esse conteúdo não vai cair no paz, ai, que meleca, eu não vou assistir essa aula. Tá, por que eu resolvi iniciar com as cores? Porque toda a linguagem teatral, ela tem a base como a cor. Então, se eu vou criar um cenário, uma luz, ou fazer uma pintura, entendeu? E aí, eu preciso daquela cor. Então, lá no início, quando eu virei e falei assim, olha, a cor quente transmite alegria, sol, então a iluminação tal, a cor... E aí, muitos ficavam assim, olhando pra mim, tipo, hã? De que ela tá falando? E aí, o que eu tô fazendo? Vou iniciar, então, com as cores. Que para vocês terem uma noção básica do que é aquilo que a gente vem falando, né? E para todo trabalho, como aqui, ó, tudo depende da cor, tudo, né? Até os que não têm ausência de cor. Aí nós temos as cores terciárias, que já é uma mistura das outras cores, verde alaranjado, amarelo esverdeado, violeta azulado, amarelo alaranjado, que é o âmbar, azul esverdeado, turquesa, vermelho, arroxeado e vinho, tá? Nessa mistura de cores, então vamos tentar relembrar. Vocês lá na quinta, quarta série, ou até na terceira série, com a tinta guache, vocês misturavam ali as cores para dar as outras e ia descobrindo, né? Então essa que eu tô fazendo uma revisão desse conhecimento em relação às artes visuais. Vamos tentar lembrar a primeira aula. A arte rupestre, lá da pré-história, tá? Quando você olhava nas cavernas, você via os desenhos e às vezes via ali uma cor vermelha, marrom, aí ficava assim, cara, onde é que eles tiraram essa cor? Então, para poder relembrar, o que eles faziam? Ou era sangue de animais, né? Ou então uma plantinha, uma flor que eles misturavam ali, tá? Dava a cor que eles queriam para dar o entendimento daquela história que ia acontecer, que eles iam fazer. Então, por exemplo, eles desenhavam nas cavernas o que eles iam se projetar lá na frente, né? Então, caçar, sabe? Ir para outro lugar. Então, a escrita deles era através do desenho. E ali já surgiu a cor. Os egípcios, eles começaram também a misturar produtinhos, plantas, frutas, frutos, sementes, e para poder fazer a maquiagem,
né? Então, assim, era um óleozinho com amassado com uma fruta que aí passava nos lábios das mulheres, tá? Além de hidratar para ficar bonito. Então, tudo tem a cor envolvida. Aí nós temos as cores neutras, que são ausência de luz. Então, nós temos o preto, o branco e o cinza. O cinza, ele é uma mistura entre o preto e o branco, tá? Então, aqui nós temos as neutras, né? E nós temos as cores que dão destaque. Nessas cores tem a divisão de cores frias e quentes, né? Então, as cores frias são associadas ao gelo, à noite, à tristeza, que são azul, verde e violeta, tá? O azul é uma cor primária e já o verde e a violeta, né, já são cores secundárias e terciárias. Cores quentes associadas ao calor, sol, fogo, o amarelo, laranja e vermelho. O amarelo e o laranja, cores primárias, e o laranja já secundário. Lembra do vídeo, da cena do filme Drácula de Bram Stoker? Que ali mostra os soldados todos na estaca pendurado lá, e aí você viu uma cor vermelha. Então são as cores quentes, quando no filme tem aquela emoção, sabe? Aquela sensação de alegria, ele põe as cores quentes. Eu vou citar um filme para vocês muito interessante, que você pode brincar e reparar nessas cores. É A Colina Escarlate, tá? É um filme bem interessante, que é a história de dois irmãos, que um irmão vive casando para herdar o dinheiro das mocinhas que são ricas, desamparadas. E ele leva a mocinha para a Colina Escarlate. Quando ela chega lá, sabe, é tudo cinza. O ambiente é todo cinza, é uma neve, entendeu? Tudo escuro. O filme todo se passa entre cinza e preto e um pouquinho de branco. Algumas vezes a cor aparece na roupa da esposa, porque na roupa dos irmãos, da cunhada e do marido, tem cinza. Aí o que acontece? Ele constrói uma máquina que cava o chão, e dentro, a terra é sangue puro, é vermelho, por isso que chama Colina Escarlate, tá? Assistam esse filme para vocês terem uma ideia. É um filme de terror, de suspense, né? E ele brinca com essas coisas das cores. E o mais interessante é que quando ele consegue o objetivo dele de cavar, aquele vermelho escorrendo a neve branca, né? Então dá essa sensação de o ambiente todo triste, todo macabro, gelo, frio, sabe? De coisa de solidão. Quando aquele vermelho aparece, mostra o que é vida, energia. Quando a esposa vem com a roupa amarela, mostra a alegria dela, o vigor, a felicidade dela. Então, você faz essa linguagem cênica em cima das cores. Colina Escarlate. Eu vou deixar lá direitinho na plataforma depois para vocês verem. E agora nós temos a paleta de cores. Tá meio bagunçado aqui, mas eu vou dar a explicação. Primeira coisa, nós temos as cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. Que são as cores básicas. Lembra da história da vaca que eu falei? Aí, quando eu misturo o vermelho com o amarelo, tá vendo aqui nessa linha? Eu tenho a cor laranja, tá? Quando eu misturo o vermelho com o azul, eu tenho o roxo, né? Aqui. O roxo, né? Uma cor linda, que também é chamado de púrpura. Quando eu misturo o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Aqui. Aí você vira e fala assim, ai professora, a aulinha de primário fica mostrando, a gente sabe o que é verde. Será que sabe? Tem menino que confunde muito. Muito. Voltando aqui, aí nós vamos para, então, o laranja, o verde e o roxo são cores secundárias, né? Então eu já dei uma misturada. Aí eu vou pegar o quê? Ok, aqui eu tenho a vaca,
aqui eu tenho leite. Então, nós vamos fazer o queijo, né? E nós vamos para a cor terciária. Aí eu pego o vermelho com o laranja, que eu vou ter um vermelho alaranjado. Basicamente, um pouco parecido com isso aqui, né? Aí eu tenho o vermelho alaranjado, né? Aí eu pego o laranja com o amarelo, eu tenho o âmbar, né? Que é esse aqui, ó, amarelo alaranjado, o âmbar. Por que eu tô usando a linguagem âmbar? Para vocês entenderem melhor. Porque nas áreas cênicas, quando você vai colocar uma luz no refletor, ou aí pega a gelatina para fazer a iluminação, eles utilizam a cor âmbar. Eles vão falar, olha, compra gelatina com cor âmbar. Aí aqui nós temos já uma cor terciária. Quando eu pego, tá, o amarelo com o verde, né? Eu tenho o amarelo esverdeado. Quando eu pego o verde com o azul, eu tenho um azul esverdeado. Quando eu pego o azul com o roxo, eu tenho um azul arroxeado. Porque algumas cores frias com outras, ela predomina mais, tá, a cor primária. Aí eu pego o roxo com o vermelho, eu tenho um vermelho arroxeado. Repare que sempre vem, ó, vermelho, o azul, tá, o amarelo, vermelho. Sempre vem no primeiro nome da cor, a cor primária, porque é a cor que dá mais destaque. Claro, se você for misturar mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ter uma cor mais intensa ou menos, tá? E se você for colocar um branco ou um preto, o que vai fazer? Vai ficar bem mais clarinho ou mais escuro, tá? Essa é a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, tá? A próxima nós vamos entrar com mais detalhe. E na plataforma eu vou colocar a atividade que vocês irão fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da releitura da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Tchau, até mais.